Olá, aqui é a Valesca Paiva da Vibela Sweets Brasil e hoje eu tô trazendo pra vocês esses cakes fofíssimos de Halloween. Vocês vão passar no chocolate comigo, depois vocês vão decorar eles comigo, a gente vai embalar e a gente vai colocar eles aqui no nosso stand de isopor. Esse stand de isopor, gente, é aquele fake cake, né? O isoporzinho que o pessoal usa pra fazer os bolos falsos. Eu forro ele com papel preto ou branco, no caso o Halloween eu escolhi fazer o preto, e a gente fez as decoraçõezinhas aí. A gente vai fazer vários designs, nós vamos fazer aqui, ó, os fantasminhas com pasta americana, a gente vai fazer a mãozinha aí do esqueletinho de pasta americana, vamos usar o glitter comestível, nós usamos o fantasminha, o morceguinho e os confeitos. Todos eles vão estar combinando com um bolo que eu vou estar fazendo numa live terça-feira, 4 de outubro. Mas eu quero hoje mostrar para vocês como fazer esses cakes. Halloween tá chegando, é uma época excelente para a gente vender, principalmente um produto desse que está começando a bombar aí no Brasil, e é um produto que é muito bom de você trabalhar, porque você pode usar o resto de massa de bolo que você fez um bolo no final de semana, você tem um resto da massa, você pode usar para fazer ele. Ele é versátil, ele é prático, ele é excelente numa festa, numa escola, porque é fácil das crianças pegarem. Eu escolho entregar eles embalados. Quando a cliente me pede eles sem embalagem, eu entrego sem embalagem. Por que algumas clientes gostam sem embalagem? Porque nas fotos eles ficam melhores. Então, se você vai fazer uma mesa ultra decorada, o pessoal prefere sem a embalagem. Eu aqui, desde que aconteceu o Covid, as pessoas preferem embalado, porque na hora da festinha as crianças vão... Criança tem aquela coisa de querer encostar em tudo, então encosta e tá embalado, não tem problema, não teve uma contaminação, não teve nada. Espero que vocês gostem. Vamos começar? Tô a 1000 por hora aqui. Vamos lá. Bom, vamos começar com... A gente já derreteu o chocolate, eu derreti o laranja aqui e eu tirei o Cakesicle já tem uns 5 minutinhos. O de chocolate ele derrete mais rápido, tá? Já dá pra ver que ele já tá começando. Por que eu faço isso, vocês lembram? Porque a temperatura do chocolate é quente e o Cakesicle está frio. Então a gente quer fazer o quê? A gente quer meio que equilibrar a temperatura dos dois para não ter o choque térmico e não rachar na frente e atrás. O que eu vou fazer? Ele tá suadinho, dá para vocês verem? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o papel, eu vou só encostar assim um pouquinho no papel e vou colocar no chocolate. Só isso, gente. Sacode. Aqui a gente pode fazer até assim, ó. Dá uma batidinha aqui, aí ele sai o excesso, passa bem de leve atrás. Quando ele fica assim, o que eu faço? Eu pego meu dedo e conserto aqui atrás, ó. Agora nós vamos fazer outro e assim nós vamos fazendo. Nós vamos repetir isso nas 3 cores que nós estamos fazendo. Depois a gente limpa os detalhezinhos. Ó, ficou assim, a gente vai e arruma. Porque a hora que você colocar ali no tabuleiro, ele vai alisar embaixo. E é só isso, gente. Só lembrar sempre da temperatura, né? Não esquenta muito o chocolate, porque o chocolate cozinha. Então a gente tem que esquentar o chocolate com calma. Esse chocolate é fracionado, então ele é bem mais fácil de derreter, né? Você não precisa fazer a temperagem. Esse laranja tá bem bonito. Vou fazer 5 do laranja, só para ter um extra aqui. A gente não precisa de 5, não. E aí nós vamos pegar a outra cor. Por que eu faço isso? O chocolate vai secar, né? E aí o que vai acontecer? A tendência é sair um liquidinho de dentro. É uma tendência natural dele. E aí se a gente não sela ele atrás, vai ficar o buraquinho, vai vazar esse liquidinho e vai sujar a sua embalagem, vai sujar um monte de coisa. Então agora eu vou pegar o outro que eu já tinha derretido o chocolate, o roxo. Só tô dando uma mexidinha porque ele já estava derretido. Vamos lá, vamos pegar aqui. Esse que foi o último que a gente deixou ali antes, vamos pegar ele primeiro, que ele já tá há mais tempo fora da geladeira. Agora eu vou virar assim para ficar mais fácil para mim.
branco eu deixei ele aqui nesse... O que eu vou fazer bem delicadamente aqui. O branco eu não vou me preocupar muito, porque nós vamos botar a pasta americana, né, gente? Então, ele vai aparecer o detalhe, só que ele vai estar coberto. Então, a gente não precisa se preocupar tanto. Sempre cobrir bem os buraquinhos. Eu sei que tem gente que não faz isso. Cada um tem um método. Esse método funciona para mim. Eu não tenho problemas com clientes, não tenho reclamação de que vazou, de que a embalagem ficou feia, de que isso, que aquilo. Então eu sei que o meu método está funcionando. Pode não funcionar para você. Pode ser que você prefira usar uma espátula aqui embaixo. Tudo bem, não tem problema nenhum. É porque eu acho que fica mais rápido eu fazer dessa forma do que eu ficar pegando a espátula e passando. Tá? Eu estou com a mão limpa, obviamente. Se quiser usar luva, use luva. E agora a gente vai fazer o último. E aí a gente vai começar a preparar a decoração. Ele já tá praticamente pronto aqui de secar. Por quê? Porque o Kexico tava gelado ainda, né, gente? A gente tirou do freezer, deixou 5 minutinhos de fora. Então, quer dizer, ele tá super gelado. E a gente limpa para não ter contaminação no próximo. E aí vamos dar uma limpada aqui para preparar aqui para começar o próximo passo. A segunda parte que a gente vai fazer aqui agora a gente vai pegar os brancos. Eu pego uma faquinha dessas bem lisinhas e eu vou pegar e vou limpar eles aqui, ó. Vou limpar a parte aqui da frente. Esse aqui não vai me preocupar tanto. E eu vou, ó, tá limpinho em volta, não preciso me preocupar. Esse aqui tá com, ó, dá pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá com essa dobrinha. Então nós vamos pegar e vamos tirar esse aqui. Faz assim, ó. Só pra tirar o excessozinho. Esse também tem. O branco, gente, vocês vão entender, nem precisaria eu limpar tanto, tá? Porque nós vamos usar ele com uma pasta americana em cima. Então eu não teria que me preocupar tanto. Mas, como eu faço isso em todos, bom, eu tenho o meu rolinho, a minha maisena, eu vou amolecer a pasta americana um pouquinho, vou colocar o polvilho na mesa aqui e vou abrir. Eu vou abrir ele numa espessura não extremamente fina, mas eu já mostro pra vocês. Tá, e aí nós vamos medir aqui, ó. A gente quer que aconteça isso. Então, ele tá um pouco grande, a gente pode tirar um pouco o excesso. O primeiro sempre é mais demorado porque a gente quer ver mais ou menos o que a gente precisa, né? Eu vou pegar uma tesoura e vou cortar um pouco do excesso aqui embaixo. Na verdade eu tinha que cortar meio ondulado, assim, né? Não foi muito ondulado, não. Ah, olha aqui, ó. O que aconteceu? Eu fiz muito fino. Então nós vamos ter que fazer de novo. Vamos lá? Isso acontece, né, gente? Eu fiz muito fino. E eu devo ter colocado muita maisena. Uma coisa que a gente pode fazer é cortar uma circunferência. Vamos testar essa. Essa aqui é a tampa da minha pasta americana pequena. Vamos ver se esse tamanho dá certo. Quase dá. Acho que a gente vai ter que abrir um pouquinho. Agora deu. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer isso, vou pegar, vou molhar, porque a pasta americana cola na água e a gente vai colocar aqui de volta. A gente encosta só aqui em cima, olha que fofinho. E a gente vai deixar ele assim. A gente pode molhar atrás também, para garantir. Gostei, gente. Gostei bastante. Vou deixar ele aqui e nós vamos fazer o próximo. Eu vou precisar pegar mais pasta americana. A gente vai usar, o branquinho vai ser o único que vai usar bastante pasta. Que inclusive porque na hora da gente cobrar ele, a gente tem que cobrar ele mais. Porque a pasta americana é um ingrediente extra aí. E a quantidade que você vai estar usando vai ser melhor do que maior do que as decorações, as outras que a gente vai fazer.
Como a gente precisou fazer ele maior um pouco, eu já tô... Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque eu fiz a massa mais fina. Então eu já vou fazer para não ter que abrir mais. Senão vai ficar fina demais. Quando eu faço um pacote com 12, eu normalmente eu faço 12, faço 3 modelos diferentes, tá? Então, no caso, quando a gente tá fazendo esses aqui do Halloween, que eu vou fazer o standzinho com 12. Tá vendo? O que é legal, gente, é que nenhum fica igual ao outro, entendeu? Eu adoro isso nesse tipo de coisa. Pode ser que não seja o seu estilo, mas com certeza é o meu. Eu gosto de coisas bem feitas, bonitas, mas eu não necessariamente quero que sejam todas iguais. Que pra mim, quando você faz coisa tudo igual, pra mim me lembra coisa que você compra numa fábrica. Foi uma máquina que fez. Vamos fazer mais um. Eu vi que ficou meio grande aquele ali, então eu vou diminuir um pouco o tamanho nesse. A gente vai adaptando, né, gente? Como se diz, vivendo e aprendendo. Então a gente fez o primeiro, deu errado. Fomos pro segundo, aprendemos uma coisa, fomos pro terceiro. Como eu só faço esse tipo de cakesicle no Halloween, a gente fica muito tempo sem fazer para praticar. Então é diferente do que uma coisa que a gente faz toda semana, é bem diferente. E vamos molhar. O que eu vou fazer com eles, gente? Eu vou botar eles na nossa travessa, na nossa forma, e vou cobrir esses que estão com a pasta americana inteira, eu vou cobrir eles com um plástico, porque eu não quero que eles sequem. Porque se eles secarem muito, o que vai acontecer? Na hora que a gente colocar o saquinho, alguma coisa, eles provavelmente vão arrebentar isso aqui, ó. Ele vai arrebentar. Então vamos colocar aqui. Eu achei que esse aqui ficou muito, viu? Acho que eu vou tirar um pouco aqui atrás. Ó, eu vou tirar um pouco e a gente fecha assim, ó. Nem vai ficar emenda aqui. E aí agora eu vou cobrir com plástico. Tá bem fechadinho. Vamos deixar assim até a gente pintar o rostinho deles, tá? Agora a gente vai começar a fazer os outros. Esses dois aqui brancos eu vou deixar pra gente fazer outra coisa depois. Então, o próximo passo agora é a gente finalizar aqui os fantasminhas, tá? Eu deixei ele fechadinho assim até agora. Ele já secou bem, tá, gente? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a mistura de corante preto, tá? O corante preto aqui, pode ser qualquer corante preto, inclusive corante em gel. Não precisa ser necessariamente, porque você vai estar usando o corante na pasta americana, tá? Eu vou botar um pouquinho de álcool de cereais, só porque eu quero que ele seque rápido, pra gente poder embalar isso depois, né? Nós vamos fazer todo esse processo juntos. Claro que a gente tem os outros para decorar ainda, então dá tempo de secar, né? Eu tenho essa ferramentinha aqui, gente, que eu comprei numa loja de artesanato, que ele tem os biquinhos, tá vendo? Assim, ó. Eu adoro esse aqui, porque você pode fazer, às vezes você vai fazer uma bolinha, alguma coisa. Então, no caso do olhinho, eu vou pegar o mais fininho. Eu vou fazer um de bolinha, vocês vão ver. Eu vou fazer 2 tipos de olhinho aqui. A gente mexe aqui, ó, tá? Ai, olha o que eu fiz. Sujei o negócio aqui, ó. Vou ter que limpar isso aqui. Tá, nós vamos botar o olhinho aqui. Nós vamos fazer esse olhinho assim. Eu vou limpar isso aqui. Como é que eu limpo? Eu vou pegar um pedacinho de papel. Vamos ver se eu vou dar sorte que ele vai sair agora. Porque é uma borrada bem considerável, viu? Talvez eu tenha que fazer um plano B aí. Deixa eu virar assim pra mim. Saiu todinho. É só pegar o álcool de cereais num papel e com cuidado você passa. Aí, limpou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel. Não gostei muito desse negocinho aqui nesse caso. Eu vou pegar um pincel bem fininho e vou dar uma ajeitadinha aqui. Pra ele ficar um redondinho mais bonitinho. Por que ele ficou com as bordinhas um pouco diferente? Porque ele tá muito... Eu botei muito álcool de cereais, então ele tá muito molhado e aí ele vai... Como
a pasta americana é porosa, ele acabou vazando, né? Ele vai espalhando aí na lateral. Agora o outro, deixa eu só pensar aqui como é que eu vou fazer. Um olhinho assim, e a gente pode fazer um outro ainda diferente. Esse tá meio que piscando o olhinho. Tá. Então agora a gente vai deixar esse aí secar. E enquanto isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... Um deles vai ser uma menininha, vai ser uma fantasminha. Então eu vou pegar uma pasta americana, ó, minha mão borrou toda, gente. De um roxo um pouquinho, ele é um violeta mais claro, assim. E nós vamos pegar um molde de lacinho e nós vamos fazer um lacinho aqui na cabeça dela. Deixa eu ver qual lacinho que eu quero. Eu tenho esses dois moldes de lacinho. Eu acho que eu gostei mais desse aqui. A gente vai pegar. Eu tô com a maisena aqui, né? Pra gente ir. Vamos ver qual que a gente vai pôr aqui. Ó, que bonitinho. A gente já pode pôr a água atrás e já pode colar. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer, num deles, a gente poderia fazer uma gravatinha. Eu não sei se eu gostaria de fazer isso nesses aqui, não. Mas uma coisa que fica muito fofo, gente, eu vou mostrar pra vocês. Quando as crianças fazem que elas vão lá pedir as balinhas nas casas das pessoas, elas levam um baldinho. E esse baldinho é para encher de balinha dentro. E alguns são o formato de abóbora, outros são, né, diferentes. Eu tô tentando achar uma cor laranja aqui pra gente fazer. Tem uns que são em formato de abóbora e tem outros que parecem um caldeirão, assim, da bruxa. Nós vamos fazer um caldeirão, tá? Eu tenho aqui o molde e nós vamos fazer isso aqui, ó. Esse é o caldeirão. A gente pode pôr o caldeirão aqui e aí a gente vai complementar ele. A gente pode fazer um bracinho assim. Vamos colar esse primeiro e a gente vai fazer o bracinho. E aí a gente vai colocar uns confeitinhos aqui em cima para parecer que são as balinhas. Como eu tô fazendo e vendo uma coisa, se eu vou gostar, se eu não vou gostar, demora um pouco mais. É aquela história que você tá pensando no que fazer de design, de tudo, e depois, quando você for fazer numa escala maior, você já tem os modelos aqui, então fica mais fácil. Eu vou colocar aqui vários, ó, assim, roxinho, as bolinhas. Eu tenho várias cores de Halloween aqui, que eu acho que vai ficar bom. Esse aqui é bem possível que eu vá ter que pôr um chocolate aqui embaixo, para ele grudar melhor. Então, nós vamos deixar ele assim, eu só vou terminar um detalhe dela aqui, e nós vamos deixar ele assim, e depois eu vou derreter o chocolate e a gente faz junto, tá? Só para finalizar, a gente começa a fazer outros que são moldados, e depois a gente volta para esse aqui. Deixa só eu pegar... Aqui, eu vou usar um corante, um pó rosinha, bem clarinho. E a gente vai pegar um pincel e a gente vai fazer as bochechinhas dela, gente. Olha só que fofo. Ficou um pouco forte, mas tudo bem. Quero dar uma espalhadinha nas bochechinhas dela. Olha que bonitinho. Se você quiser fazer um narizinho, você pode fazer um narizinho. Só pra dar um acabamentinho aí. Um narizinho. E aí nós estamos com esse aqui pronto. Esses dois aqui por mim já estão prontos. Eu acho que você não precisa fazer esse e esse. Só ficou faltando a gente colocar o chocolatinho ali. Eu vou fazer isso na próxima etapa. Agora a gente não vai cobrir com o plástico, porque senão onde tá o corante preto, que foi, né, que a gente pintou com o álcool de cereais, ele não secou totalmente ainda. Se a gente coloca o plástico em cima, ele vai borrar. E a gente não quer isso, né, gente? A gente não quer que aconteça isso. Agora nós vamos fazer os fantasminhas, tá? Os fantasminhas nós vamos fazer branco. Eu passo um pouquinho e bato pro lado de fora aqui para tirar o excesso. E aí nós vamos fazer, eu quero fazer um grandinho.
E, gente, vocês não precisam usar exatamente os mesmos moldes que eu uso. Vocês podem usar moldes que sejam relacionados com o tema e que vão ficar super legais também. Olha que maluco que fica o olhar dele. A gente já vai molhar. Olha o olho abertão, assim. Bem fantasma, né, gente? Queria só tirar, dar uma limpadinha aqui no excesso. Agora eu vou pegar um menorzinho. Pode até ser um bem pequenininho, na verdade, para caber aqui. Vou tentar esse aqui. Eu vou fazendo, vou colocando, vou olhando. Esse é... Vocês estão vendo totalmente o meu processo criativo aqui, gente. É nessa velocidade mesmo, não tem nada aí acelerado ou desacelerado. Eu vou fazendo e vou vendo aqui se eu gosto ou não. Não sei se eu gostei desse, vou fazer um outro aqui. Não gostei muito da carinha desse aí, não. Vê se eu gosto desse. Tem uns que parecem melhor ali do que aqui. Tá vendo? Esses daqui... eu acho que eu gostei mais desse aqui. Então, a gente vai por esse. Olha que legal. Agora, a gente vai fazer o outro. Esse grandinho eu gostei bastante, mas tem um que tem um tamanho um pouquinho menor aqui. Esse aqui foi esse. Eu vou fazer esse aqui agora, pra gente ver aí. E eu não sei se vocês lembram, eu tinha passado no chocolate branco. Eu tinha passado 5 do chocolate branco. De todos eles eu vou fazer alguns decorados com pasta americana e alguns nós vamos usar os confeitos. Por que razão que eu faço isso? Tem mais de um fundamento para mim. Um, que tem criança que não gosta de comer a decoração, ou adulto, ou o que seja, né? E outro é que se você vai fazer aí, digamos que você tem a sua campanha de Halloween aí, e você vai ter que fazer 200, 500 desses cakesicles, você tem que ter um pouco de praticidade no momento. Então, os de confeito te ajudam nesse sentido, tá? Que você vai facilitar um pouco a tua vida. E tem mais uma razão, tá, gente? O custo. Se você compra, dependendo do qual confeito você vai usar, ele é mais barato que a pasta americana. Esse aqui nós vamos botar aqui assim embaixo. E aí a gente vai colocar um outro ali em cima. Deixa eu ver qual que eu quero. Acho que eu quero o outro desse estilo aqui. Eu gostei desse estilinho com os bracinhos abertos. Assustando todo mundo. Aí aqui agora, ó, esse aqui. Então eu vou fazer 2 com pasta americana e 2 com os confeitos, tá? Os confeitos vai ser a última coisa que a gente vai fazer, que vai ser a hora que eu vou pegar vou fazer de novo, porque os cantinhos aqui não ficaram legais. Que aí a gente faz tudo que tiver com detalhe de chocolate, a gente faz depois, tá? Aqui eu vou ter que arrumar esses cantinhos aqui, ó. Esses cantinhos que estão me incomodando um pouco quando eu tiro, que eles são muito delicadinhos. E aí, às vezes, sai demais a pasta americana. A gente tem que ir testando, né? Esse molde, gente, é a primeira vez que eu tô usando, tá? Ah, gostei mais, ó. Olha só. Vamos ver onde a gente vai pôr. Ah, bonitinho assim, né? Ai, adorei. Eu quero fazer agora o da mão. Esse da mão é muito legal. Eu vou moldar ele, porque eles são vários pedacinhos. Aqui são, como ele é muito estreitinho, ó. A gente vai moldar e eu vou deixar ele aqui uns minutos enquanto a gente faz outra coisa. Então, vocês vão ver aqui que isso aí ajuda ele a ficar no molde certinho. A gente vai deixar só uns minutinhos, vai ser jogo rápido aí. Põe dentro, ó, se precisa a gente dar uma aberturazinha, assim, a gente abre um pouquinho. É um trabalho que tem que ter um pouquinho de paciência, gente, mas depois que você pega o jeito... E o que que eu faço, por exemplo, na campanha, né? Ah, eu tenho que fazer um monte desse, eu vou deixar esperando. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu começo a fazer esse, aí eu vou e faço o fantasminha, enquanto um desse aqui tá esperando, eu vou fazendo fantasminha. Muitas vezes eu faço as decorações todas e ponho elas numa forma assim com o plástico. E vou deixando eles assim, não na forma, né? Eu ponho ele aqui... e deixo ele aqui e vou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 50 e aí depois é aquela história de processos, né? Aí depois a gente pega e o próximo passo é colar todos. Então tudo assim pra facilitar a tua vida na hora de fazer. Eu vou pegar um pozinho, o glitter comestível, eu vou buscar ele pra vocês, se a gente colocar num aqui pra vocês verem uma coisa diferente que nós vamos fazer. Gente, eu vou ter que dar uma recapitulada porque eu fiz uma
fiz uma coisa errada. Na verdade, eu esqueci de apertar o play na hora de gravar e a gente ficou... Vocês não viram eu fazendo o glitter. Então, o que que é? Eu peguei o branco e eu botei dentro do meu saquinho que tem os confeitos de miçanga e o preto, o glitter preto brilhoso. Glitter comestível. E aí eu passei ele aqui no branco e agora eu tô fazendo o molde da mãozinha igual esse aqui. Esse aqui foi o laranja com glitter comestível, só para dar um toque. E agora eu tô fazendo o branco com glitter. Eu estou tentando fazer de 2 a 3 designs diferentes. Não, 2 a 3 não. Vão ser 2 por cor. Um com... por exemplo, o roxo a gente fez 2 com o fantasminha e 2 vão ser com confeitos. O laranja a mesma coisa e o branco a gente fez 3 fantasminhas, porque os fantasminhas ficam bem bonitinhos. E era essa parte que eu queria conversar com vocês. Quando eu vou colocar ele no isopor, eu já pensei em que isopor que eu vou fazer. O isopor que eu vou usar tem 3 camadas, tem 3 andares. Então, eu pensei o seguinte, o fantasminha é uma coisa que chama bastante atenção, então eu quis fazer um para cada andar. Esses outros a gente vai colocar harmonizando ali. Então, enquanto eu tô fazendo, eu tô sempre pensando nesses detalhes, tá, gente? Eu vou deixar aqui um segundinho e aí eu vou pegar o preto pra gente começar a fazer os morceguinhos. Mexer, né, a pasta. A pasta preta tá um pouquinho mais seca. A gente vai amolecer ela aqui um pouco. E aí nós vamos fazer aqui eu botei muito, eu tiro o excesso. E aí aqui a gente vai colocar ele aqui. Eu vou fazer um tamanho de cada pra gente ver qual que a gente gosta mais. Vamos tirar aqui 2 já do laranja. O que eu vou fazer? Eu vou limpar isso aqui e já vou limpar minha mão também. Porque minha mão tá com bastante resquício de preto e nós vamos ter que pegar o branco aqui agora, tá? Então eu vou dar uma limpada na minha mão. Agora a gente vai pegar esse aqui e lembra, com muito cuidado, a gente vai tirar a mãozinha. Ah, tá vendo? Eu mesmo falei e eu mesmo fiz. Só que como ele a gente pode colar separado aqui, não tem problema. Vou molhar. Então esses dois estão prontos. E agora a gente vai fazer os... laranja, os morceguinhos, depois a gente limpa. Eu, na verdade, acho que ia ficar bonitinho colocar 2. Eu gosto bastante. Então, nós vamos colocar 2. Aqui um excessozinho nós vamos tirar. Às vezes a gente não enxerga quando a gente tira do molde, mas na hora que a gente põe no cake, se for, a gente enxerga. Nós vamos fazer de novo, tá ficando bem fofinho. Qual que é a nossa intenção, né, gente? Eu falei pra vocês antes, eu fiz eles pensando no bolo que eu vou fazer, para oferecer a opção de uma mesa completa, no sentido de o cakesicle e o bolo para a mesa, para as coisas ficarem coerentes, para combinarem, né? Então, o nosso bolo vai ter a ver com isso aqui. E vocês vão ver esse bolo na live no dia 4 de outubro, semana que vem, tá? A gente vai fazer o bolo que vai ter esses elementos aqui também. E isso... eu adoro fazer quando eu faço as minhas campanhas, eu gosto de fazer campanhas que são coerentes, assim, né, gente? Porque muitas vezes a pessoa quer comprar já o kit montadinho, com tudo decoradinho, e a mesa deles vai ficar super valorizada. Às vezes, quando ele tá meio pegandinho aqui, eu solto com... Aí, esse ficou melhor. Ó, o dedo fica bem sujo, a gente tem que ter muito cuidado, né, gente? Então, agora... a gente tem aqui, ó, tá? E aí a gente tem os fantasminhas, né? Deixa eu botar aqui pra vocês verem todos juntos. Olha que fofinho que tá. Então agora, esses que estão sem nada, a gente vai usar para pôr confeito. E nós vamos aproveitar que nós vamos fazer o chocolate para fazer aquele rabisquinho, né? Para poder botar os confeitos, nós vamos aproveitar e vamos colar aqui os nossos... Ele já tá um pouquinho... Ó, tá vendo? Ele tá soltando, não tem jeito. Vamos tirar. E aí a gente já sabe que tem que fazer ali. Eu vou derreter o chocolate e a gente já continua. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é como eu faço para derreter, para fazer aquele chamasquinho. Eu pego um saquinho Ziploc. Esses chocolates são os que eu usei para passar os cakes com ele, então são as cores já. Eu poderia fazer alternado, poderia, mas eu vou derreter os 3 assim no saquinho e aí daqui a pouco a gente vai pensar como que a gente vai decorar. Eu boto no micro-ondas separados
cada um por 15 a 30 segundos, e aí eu vejo como que eles estão. Eu já mostro pra vocês eles derretidos. Bom, eu derreti o chocolate, o roxo aqui meio violeta, e eu vou decorar ele com esses confeitos aqui, tá? É uma mistura de confeitos para Halloween. Se você não tem essa mistura pronta, você pode fazer a sua. Eu faço isso várias vezes. Vamos fazer bastante desse negocinho. Você não precisa pôr o confeito nele inteiro, né, gente? Você pode pôr o confeito só embaixo, do lado, no meio. É o teu critério aí. Eu gosto dessa, tem uma, aqui ó, tem um morceguinho e tem uma estrela que eu gosto bastante. Aí no meio acho que ficou legal, que ele ficou bem colorido, deu um tchan aí. E aí agora a gente vai deixar ele secando, tá, gente? Eu vou botar na outra forma pra ele secar. Agora nós vamos pegar o laranja e nós vamos fazer a mesma coisa. Dá pra gente usar essa mesma folhinha aqui. Eu quero mostrar pra vocês, gente, que é assim, ó. Eu não tô tendo contaminação de cor, mas eu ainda posso aproveitar o papel. O papel tá limpo desse lado. Pra que eu vou pegar uma outra folha inteira limpa se eu posso usar essa? A gente tem que pensar aí nos custos da gente. Ser consciente com os nossos gastos. O laranja, e eu vou usar essa mistura aqui, que tem vários tons de laranja. Bom, tem 2 tons de laranja, preto e o branco. Na verdade, existem outras formas de a gente fazer isso aqui também. Você pode fazer ele na vertical, só que eu gosto, eu quero fazer esses dois, tanto o roxo como esse, do mesmo estilo. Como o laranja tá muito parecido, a gente pode pegar uns roxinhos aqui e colocar também aqui, pra dar um popzinho de cor. Agora nós vamos deixar secando como o outro, e aí nós vamos pegar o branco. Ó, aqui, ó, ficou essas rebarbinhas, eu dou uma consertadinha porque ele tá mole ainda, ó. O chocolate ainda não secou, dá pra você dar uma ajeitadinha. Se ele já tivesse seco, ele ia quebrar, ia cair e tudo bem. Só pra dar o acabamento aqui na lateral. Aí vamos limpar o dedo também, né, gente? Vou limpar aqui. E aqui nós vamos fazer os 2 brancos. O branco, gente, eu quero fazer uma coisa pra mostrar pra vocês. Muita coisa de Halloween tem uma múmia. Eles fazem o branquinho e eles fazem uma múmia de chocolate. Eu tenho esses olhinhos que aqui eu consigo comprar eles prontos, mas quando eu não acho, eu faço eles com ou chocolate, e aí eu pinto a parte preta, ou eu faço eles com o glacê real, e aí tem que deixar secar no mínimo 24 horas. E aí você pode ou fazer o glacê real branco e preto, ou fazer o glacê real branco e pintar depois a mão aí um por um preto. Então esse aqui nós vamos usar nesse aqui, vou mostrar pra vocês. Na verdade eu vou fazer esse aqui primeiro, porque ele é mais delicadinho. E agora eu peguei a minha pinça, que é específica para os meus doces aqui, tá? A gente vai botar só um pouquinho, ó. Eu cortei o buraquinho bem pequenininho. Nós vamos colocar um pouquinho aqui, bem pouquinho. A gente só quer, na verdade, que ele dê uma grudadinha dos... Eu vou pegar aqui, ó. Aí, ficou super fofo esse aqui. Então agora o que eu vou fazer? Esse aqui eu tô achando que esse branco tá um pouquinho... Botar mais 5 segundinhos, 6 no micro-ondas, tá? O que eu faço? Eu tiro, né? Eu dou uma mexidinha aqui pra misturar. O micro-ondas esquenta de uma forma uma área mais que outra. Pra gente fazer o fantasminha não, a múmia, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Vai fazer assim, assim, e a gente vai mudando de direção. Faz ele em várias direções, olha só. E aí a gente já aproveita que o chocolate tá quente e já põe o olhinho aí. Olha só que fofo. Super fácil, né? Eu vou colocar na outra forma para ele secar. E aí a gente vai começar a embalar esses cakes, tá bom? Pra gente botar no nosso stand de isopor. Bom, gente, agora é a parte da gente embalar esses cakes, tá? Pra gente botar no nosso stand aí de isopor. Primeira coisa que eu faço quando eu vou embalar, eu já deixo meio na minha cabeça organizado. Então, por exemplo, eu peguei
3 cores de laços já prontos, né? Eu peguei as 3 cores aí que são o nosso tema aqui, né? Preto, roxo e o laranja. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar eles na frente para eu já saber mais ou menos o que eu quero, qual que eu vou querer. Por exemplo, esse aqui eu já sabia que eu queria preto porque eu acho que vai ficar mais legal. Tá vendo assim, ó, o preto nesse. O roxo tem que ser aí. Deixa eu ver se eu gosto desse do roxo. Pra ficar bem diferentão, porque Halloween é tudo bem coloridão, assim, nesse sentido, nesses tons, né, gente? Deixa eu ver se eu gosto mais. Quer ver? Quando eu quero fazer teste. Claro, a minha tendência é essa aqui, né? Ó, a minha tendência, na verdade, esse aqui eu acho que eu gostei do preto também, ó. Eu acho que eu prefiro assim. Já tá decidido. E aí a gente pode usar, agora aqui, por exemplo, esse aqui, a gente pode pôr o roxinho nela e o laranja aqui nesse aqui. E esses aqui tanto faz, na verdade, né? Então eu tô achando, se botar um preto aqui vai ficar muito sem graça, né? Muito sério. Uma festa pra criança. Agora esse aqui também, ó, tá vendo? Fica fofo, mas tão sério. Não sei se eu gosto. Aí eu acho que esses aqui eu vou fazer o contrário, tá vendo? Só pra dar um popzinho. Acho que esse eu vou acabar fazendo preto. Só pra não ficar dois demais. Agora olha o que acontece, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando eu ponho laranja e quando eu ponho o roxo. Ó, eu gosto muito mais do roxo. Eu acho mais elegante. Mas eu fico na dúvida porque eu quero elegante ou eu quero divertido? O que eu quero? Boa pergunta. O que a gente quer? A gente quer uma coisa divertida para as crianças? A gente quer assim, ó. Esse ou esse. O que a gente quer? A minha tendência é falar esse aqui. Mas eu acho que dá pra gente ir. A gente pode fazer esse para ficar mais divertido. Então, vamos inverter aqui para ficar divertido. Vamos aceitar o divertido. Então, agora o que eu faço? Eu pego o meu saquinho. E a gente começa a colocar eles. O que eu gosto de fazer primeiro? Eu faço... Isso é outra coisa que eu queria comentar com vocês. Eu peguei o saquinho um pouquinho maior do que eu normalmente uso por causa dos fantasminhas. Então ele é um pouquinho mais comprido. Eu gosto de cortar essa parte de baixo aqui até o palito, porque aí na hora que eu for colocar no isopor facilita. Eu não vou fazer um por um assim, tá, gente? Olha o que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês como eu faço pra ser mais rápido. Eu vou pegar aqui. Lembre-se de olhar se tá no lado certo antes de cortar. Vou cortar todos primeiro e aí a gente começa a colocar nos saquinhos. O que eu quero fazer com isso? Eu quero acelerar meu processo, então eu vou fazer todos no saquinho primeiro e depois eu venho e coloco o lacinho. A gente poderia colocar mais glitter neles, sim. Só que não é sempre que eu gosto de colocar o glitter. Às vezes, claro, vai ficar bem legal aí eu uso. Mas às vezes tem até pais que não gostam aqui, tá? Que vai muito glitter comestível. Os fantasminhas eu acho que eu não preciso cortar. Ó, tá vendo como ele tá bem... Tem que servir aqui. Acho que eu vou ter que pegar o outro saquinho que é maior que esse ainda, gente. Eu não queria usar esse saquinho porque ele é um pouco diferente a claridade dele, a fantasminha. Ele vai ficar de ladinho, tem problema? Não, não tem problema. Esse é laranja. Isso é uma coisa para eu lembrar depois, gente, quando eu estiver fazendo, no dia que eu estiver fazendo para cliente, de eu lembrar de fazer um pouquinho menor a aba do fantasminha. Aqui é uma coisa que é bom a gente olhar e ver se secou. Eu tô pegando a tesoura aqui só para puxar ele aqui na frente. Ele tá molhado ainda, gente. Eu vou pegar o álcool de cereais de novo e vou limpar. Delicadamente a gente vai passar aqui e ele vai limpar. É possível que eu vá ter que pegar um pincel aqui, gente. Porque no meio aqui vai ficar um pouquinho difícil de eu limpar. Vamos deixar ele secar um pouco. Depois a gente vem e termina. Deixa ele secando. Enquanto isso, a gente vai embalando aqui. E não sei se vocês lembram que eu fiz o carimbinho com sabores. Todos eles têm os sabores atrás, tá vendo? Aqui, os que caem, a gente tira, a gente dá uma limpadinha, né? Esse trabalho aqui já é o finalmente, né? Quando eu tô fazendo uma quantidade muito grande, é um processo que às vezes até é no dia seguinte, não é no mesmo dia, igual tá sendo agora pra gente. Quando a quantidade é alta, a gente faz por processos e vai
por etapas. Fantasminha, a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado na hora que a gente for colocar pra gente não estragar. E só tá faltando aquele outro fantasminha ali secar. Então, enquanto isso, na verdade, vou mostrar pra vocês um. Ele é assim, de 3 andares, ele vai ficar em pé assim, né? Eu só vou mostrar pra vocês de cima, da câmera de cima, uma coisa, que é o que eu faço, e aí eu vou mostrar depois já a câmera na frente. Eu pego o estilete, eu olho. Essa aqui é a parte de trás, onde tem a emenda. Onde a parte da frente é aqui, então eu faço a primeira marca aqui, ó. E é isso aqui que eu vou usar para fazer o furinho, para começar a colocar eles aqui. Então, por exemplo, digamos que eu vou colocar o fantasminha aqui na frente. Eu pego na marquinha onde eu pus delicadamente. Eu não quero empurrar muito aqui, tá, gente? Para não estragar o chocolate. Ah, você não tem um estilete em casa? Não tem problema. Você pode usar uma faca com ponta fina, assim. Dá a mesma coisa. Eu prefiro o estilete porque, olha só, a diferença que dá de espessura, tá? Esse aqui vai fazer um buraco um pouquinho mais grosso. E eu prefiro ele mais estreitinho porque ele fica... O Cakesicle fica preso melhor. Então, aqui a gente colocou o primeiro aqui. Então, agora o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos pegar o estilete, né, igual eu falei pra vocês, e vamos fazer os cortes e colocando. Eu quero colocar os 3 fantasminhas aqui na frente, que eu acho que eles chamam mais atenção. Outra coisa, eu coloco aqui, ó, mais pra frente o corte do que pra trás, tá? Porque ele, o palito e o fantasminha tá mais pra frente. Gosto de medir bem certinho aqui. A gente faz o tamanho do furinho e a gente vai botar. E aqui nessa hora que a gente arruma um lacinho, tal, tá? Bem delicadamente, eu puxo mais aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele não abriu direito, então a gente abre de novo. Eu vou pegar pelo palito e vou empurrar pra baixo. Olha aqui que eu vi uma coisa que eu não gostei. Na minha cabeça, isso aqui ia funcionar, só que ele tá tampando esse lacinho aqui. Então eu acho que eu vou tirar ele daqui e vou colocar um outro. Outra coisa que eu posso fazer, em vez de eu colocar ele na frente, eu posso colocar ele mais pro lado, que aí um intercala o outro. Por quê? Provavelmente porque esse isopor não é o isopor do tamanho normal que eu compro. A gente tá tendo bastante dificuldade em achar esse tipo de coisa ultimamente. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu fazer, eu fiz o furinho aqui, não tem problema, tá, gente? Ele vai cobrir. Em vez de eu fazer ele retinho, eu vou fazer um pouquinho pro lado, então. Então, nós vamos fazer um no meio e 2 assim, como se fosse uma pirâmide. Então, nós vamos abrir aquele pra cá. E aí, a minha ideia de fazer os 3 fantasminhas, um em cada andar, a gente não vai fazer isso mais. Eu vou fazer nas 2 de cima. E aí, agora, coloca aqui. Ele vai tampar um pouquinho do laço, mas ainda assim vai aparecer. Aqui vai ser o outro, já vou deixar ele aqui guardado no lugar. Então agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma combinação de cores que fique bem legal. Por exemplo, esses da mãozinha ficaram muito show. Então eu quero que eles tenham um destaque. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui embaixo, eu vou fazer ele no meio de novo, né? Então vamos colocar ele bem aqui no meio. Esse isopor, dá pra ver até a diferença do material, gente. Mas foi o que eu achei nesse tamanho, porque eu queria colocar 3 andares, que eu acho que vai ficar mais legal. Então aqui esse, e aí eu vou colocar de cada lado aqui, um do roxinho. E o que acontece? Como laranja eu fiz com a fita preta, eu não quero que fique fita preta, laranja e preta de novo. Então, eu não quero usar esse aqui, eu vou usar esse aqui, que aí ficou a fita roxa. Pelo menos fica diferente. E eu quero fazer o chocolate diferente. É tudo coisa, gente, que é gosto. Isso é uma questão de gosto. Eu gosto de fazer as cores dos cakes alternadas e as cores das fitas. É o estilo que eu escolho fazer, é assim. Você não precisa ter o mesmo estilo que o meu. Você pode usar as fitinhas todas da mesma cor. Fica muito mais fácil na hora de montar. Só que eu gosto de visualmente ter uma coisa aí que chama atenção. Esse aqui, então agora aqui de cá vai ser um roxo com a fita laranja. Como eu queria fazer 3 andares, atrás ele vai ficar vazio. Ele não vai estar todo cheio. É uma coisa ruim?
Tem gente que pode achar que sim, mas não tá tão cheião, tal, não sei o quê. Por outro lado, quando você tá numa mesa de doce, normalmente as pessoas vêm só pela frente. Então, se você tem os doces daqui de um pedaço de trás pra frente, tem acesso fácil pra todo mundo. Vão sair todos nas fotos, vai ficar lindo. Então, é um balanço aí que você tem que descobrir com o teu cliente como ele gosta e como é o teu estilo. Muitas vezes eu falo pra cliente, olha, eu pensei no design e eu pensei que ia ficar mais legal assim. Se você não quer assim, a gente faz diferente. Você tem que deixar aí o cliente também ter a voz dele, né? Então eu acho que eu vou pôr a outra mão em cima, porque essa mão tá tão legal pra chamar bem a atenção. Então eu vou pôr ela em cima. E agora eu quero alguma coisa com um roxinho desse lado aqui. Então, acho que eu vou botar o fantasminha. Gente, isso aqui é uma facilidade na festa. Você não precisa ficar cortando o bolo. Tem gente que gosta de ter o bolo também. Aqui, o pessoal faz muito bolo para adulto e faz esse tipo de coisa para as crianças. Porque aí as crianças pegam, saem comendo e não tem problema. Não vai precisar ficar sentada comendo num prato e tal. Só falta o outro secar. Bom, 5 minutos se passaram, ele secou. Na verdade, foram 6 minutos, só para garantir, tá? E aí agora eu vou colocar ele aqui no lugar que a gente deixou para ele. Tenta não pôr a mão onde tá o olhinho ainda, né, gente? E aqui tá pronto. Então, o que eu faço agora, por exemplo? Eu quero mostrar para vocês se eu fosse colocar na mesa, e eu vou mostrar de novo quando a gente estiver fazendo a live, que eu vou fazer o bolo com a Vitória, que vai estar combinando com isso aqui, tá? Pra ficar o conjunto legal na mesa. Mas o que eu vou fazer? Eu quero mostrar pra vocês, ó, as opções que eu tenho. Coincidentemente, eu tenho umas amigas que são decoradoras de eventos, e elas têm esses stands e eu pedi emprestado pra gente colocar. Então, por exemplo, a gente pode colocar assim, ó, só pra vocês verem o look que fica, ó. Agora, olha só, ele no preto e olha ele no laranja, tá? São dois efeitos bem diferentes, né? Então aí depende do seu gosto. No dia que a gente estiver fazendo a live, eu também vou estar dando uma olhada se eu gosto mais do bolo nesse ou do bolo no outro. E a gente monta aí pra gente ver como é que fica. Assistam a live na terça-feira, dia 4 de outubro. Ela vai ficar guardada no YouTube, então ela vai estar de referência aí pra vocês depois, se vocês quiserem assistir. Assim como esse vídeo está aqui pra vocês. Se tiverem comentários, perguntas, por favor, tá? Tô disponível pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desses monstrinhos fofos aqui de Halloween. Vou fazer só mais uma coisinha pra vocês, que eu sei que em termos de embalagem a gente tem estilos diferentes, opções diferentes de um país pro outro. Mas esse aqui eu quero mostrar pra vocês, então como que eu entregaria pra minha cliente. Então eu pego aqui, ó. Eu pego essa caixa aqui, que foi a caixa que eu usei pra fazer o monstrinho kit de Halloween também. Um monstrinho de kit de bolo pra decorar em casa. É essa mesma caixa. Ela é toda de plástico, tá? Ela é molinha, mas ela fica firme quando você põe. Eu botei durex embaixo, onde fecha. E aí a gente pega e coloca os nossos cakes aqui dentro. Por trás faz mais fácil. Fecha. Aí aqui, é claro, é totalmente ao teu critério. Normalmente eu coloco a etiqueta da Videla aqui na frente, bem aqui na frente. Mas se você quiser colocar ela, eu posso colocar ela atrás e colocar uma outra etiqueta escrito Happy Halloween, alguma coisa. Eu fiz um laço preto só pra gente ter um acabamento aqui em cima. Então eu tô com a cola quente ligada aqui, vou colar o laço aqui só para dar um acabamento, que eu acho que fica aí um toquezinho final na caixa. O que é legal disso aqui, gente? A cliente, ela pode encomendar para ela botar na mesa dela, ela pode dar de presente para alguém, ela pode levar numa outra festa e dar de presente para host da festa, para dona da festa. Na verdade, até para uma escola, gente, levar numa escola. Imagina você chegando na escola dos teus filhos com um negócio desse. As crianças piram, total, entendeu? E isso eu tô falando assim, a própria confeiteira pode fazer para dar
para os filhos dela na escola e fazer um teste para ver a reação das outras crianças, das outras mães, tá? Eu fiz isso muito já, tá? Na minha carreira. Quando eu queria lançar um produto, alguma coisa, eu às vezes dava para as professoras dos meus filhos para pedir um feedback, alguma coisa. E às vezes realmente levava em festinha. A gente faz muita festinha onde cada mãe traz alguma coisa. E eu sempre, obviamente, levava um doce decorado, alguma coisa. E era o momento de eu saber assim, vamos ver se as mães vão perguntar quem fez, quanto que foi, aquela coisa toda. E aí você usa isso, acrescenta isso no seu portfólio, tá? Então se você não tá preparada para fazer isso para esse Halloween ainda, faça o teste pro Halloween do ano que vem. Eu acho que é um produto fantástico, tá super na moda, tá, gente? E tá se usando muito em mesas de doces, muito, muito mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Aperte aí no sininho para receber as notificações dos vídeos novos e me sigam no Instagram também, Vibela Sweets Brasil.